Um único homem, uma guerra devastadora e 100.000 vidas perdidas em apenas um dia. Um rio de sangue tão imenso que levou um imperador, o mais temido de seu tempo, a desmantelar sua própria essência e a reconstruí-la completamente. Ele não somente triunfou em um combate, ele aniquilou a própria concepção de vitória. Estamos no ano de 261 a.C. As vastas planícies de Kalinga, situadas na costa oriental da Índia, estavam prestes a se transformar no palco de uma carnificina de dimensões inimagináveis. De um lado, o Império Maurya, uma gigantesca máquina de guerra que dominava quase todo o subcontinente, sob a liderança de um homem conhecido como Chandrashoka, Ashoka, o Cruel. Do outro, a altiva e soberana República de Kalinga, o derradeiro reduto de oposição. As chances não eram meramente desfavoráveis. Elas eram praticamente nulas. O exército de Kalinga combateria com a bravura do desespero, mas o desfecho já estava traçado. O império prevaleceria. Contudo, essa vitória viria com um preço tão horripilante, tão psicologicamente arrasador, que o próprio vitorioso se curvaria em derrota espiritual diante dos cadáveres de seus adversários. Neste vídeo, iremos nos aprofundar na mais impactante história de transformação já documentada. Primeiramente, vamos revelar a juventude impiedosa de Ashoka, a violenta disputa pela sucessão contra seus 99 irmãos e a fundação de sua infame prisão, apelidada de Inferno na Terra. Em segundo lugar, vamos reconstituir etapa por etapa a pavorosa Batalha de Kalinga, o acontecimento que desmantelou a vontade do mais implacável conquistador da história. Em terceiro lugar, vamos examinar sua conversão drástica ao budismo e como ele remodelou um império construído sobre a violência em um domínio regido pela paz e pela compaixão, disseminando uma nova doutrina pelo globo. No entanto, existe um aspecto que muitas narrativas tendem a simplificar: uma intrincada teia de estratégia política e angústia pessoal por trás de sua metamorfose que expõe a verdadeira sagacidade ou talvez a profunda perturbação do imperador Ashoka. E para compreendermos isso, é necessário retornar ao princípio, ao surgimento de um império e ao nascimento de um príncipe que não estava predestinado ao poder. Para compreender a figura imponente de Ashoka, é fundamental, antes de tudo, entender o universo que o moldou. O Império Maurya, estabelecido por seu avô, Chandragupta Maurya, por volta do ano 322 a.C., não era meramente um reino. Era uma força da natureza. Chandragupta, um jovem de origens modestas, com a orientação do perspicaz estrategista Chanakya, havia alcançado o inimaginável: unificar uma coleção de reinos e repúblicas em conflito no norte da Índia, expulsando os últimos vestígios do Império de Alexandre, o Grande, e fundando a primeira grande dinastia imperial do subcontinente. Seu filho e sucessor, Bindusara, pai de Ashoka, herdou essa vasta estrutura administrativa e militar. Bindusara consolidou os territórios, mas manteve a política expansionista de seu progenitor. Era um império erguido sobre a lógica da conquista, onde a paz era apenas um breve interregno entre conflitos. O poder irradiava da capital, Pataliputra, uma cidade fortificada e cosmopolita, e se estendia por meio de uma rede de governadores, espiões e, acima de tudo, legiões de soldados. Dentro desse cenário de poder, intriga e ambição, Ashoka veio ao mundo. As fontes escritas, especialmente as crônicas budistas como o Ashokavadana e o Mahavamsa, traçam um retrato pouco favorável de sua juventude. Elas descrevem um príncipe que não era o preferido de seu pai. Ao contrário de seu meio-irmão mais velho, Susima, o herdeiro aparente,
Ashoka era considerado rude e de aspecto desagradável, com uma pele áspera que, segundo a tradição, lhe valeu o desprezo de Bindusara. Contudo, essas mesmas fontes reconhecem sua ferocidade, sua inteligência aguçada e sua aptidão inata como comandante militar e administrador. A tensão entre os irmãos era evidente na corte. Susima, o príncipe herdeiro, era arrogante e desrespeitoso com os ministros do império, enquanto Ashoka, apesar de sua índole impetuosa, demonstrava uma capacidade para a governança que não passou despercebida por conselheiros influentes, como o poderoso ministro Radhagupta, que enxergava no jovem príncipe uma ferramenta mais eficaz para a preservação e expansão do poder Maurya. Uma conhecida anedota narra uma revolta na província de Taxila. Susima, enviado para sufocar a insurreição, fracassou miseravelmente devido à sua soberba. Bindusara, então, com relutância, enviou Ashoka. O príncipe chegou aos portões de Taxila não com um exército avassalador, mas com uma reputação que o precedia. Os habitantes, ao saberem da chegada de Ashoka, teriam aberto os portões e o acolhido, não por afeição, mas por temor e respeito à sua competência. Este evento consolidou sua imagem como um líder capaz, mas também intensificou o ciúme de seu irmão e a inquietação na corte. Quando a saúde de Bindusara começou a deteriorar, a inevitável crise de sucessão irrompeu. A tradição favorecia Susima, mas o poder real na corte, representado pelos ministros, pendia para Ashoka. As crônicas budistas, que devem ser lidas com certo discernimento devido à sua propensão a exagerar a crueldade de Ashoka antes de sua conversão para enaltecer sua transformação posterior, afirmam que uma guerra civil brutal eclodiu. Elas relatam que Ashoka, com o apoio de Radhagupta, eliminou sistematicamente todos os seus concorrentes ao trono. A lenda mais célebre e chocante sustenta que ele assassinou 99 de seus meio-irmãos, poupando apenas seu irmão de sangue, Tissa. Embora os historiadores contemporâneos considerem o número 99 uma hipérbole simbólica, a essência da história, uma tomada de poder violenta e implacável, é amplamente aceita. A ascensão de Ashoka ao trono, por volta do ano 273 a.C., não foi uma transição pacífica, foi um batismo de fogo e sangue que indicou o tipo de governante que ele seria nos primeiros anos de seu reinado. Ele não herdou o império, ele o conquistou de dentro para fora, estabelecendo um precedente de brutalidade que caracterizaria a fase inicial de seu governo. Após consolidar seu poder por meio de uma sucessão banhada em sangue, Ashoka passou os primeiros 8 anos de seu reinado encarnando o arquétipo do monarca conquistador, adquirindo o epíteto de Chandashoka, Ashoka, o Cruel. Este período foi marcado por uma expansão militar incessante e uma administração interna fundamentada no terror. Ele não apenas manteve o vasto império herdado, mas buscou ativamente ampliar suas fronteiras, subjugando reinos que haviam demonstrado qualquer indício de autonomia. Sua política era direta e brutal, submissão completa ou aniquilação. A máquina de guerra Maurya, sob seu comando, tornou-se ainda mais eficiente e temida. O exército, composto por centenas de milhares de soldados de infantaria, dezenas de milhares de cavaleiros e o mais aterrorizante de todos, milhares de elefantes de guerra, era o instrumento primordial de sua política externa. Cada campanha militar era meticulosamente planejada e executada com uma ferocidade que não permitia qualquer tipo de resistência. Internamente, seu governo era igualmente autocrático. A rede de espionagem estabelecida por seu avô foi reforçada, assegurando que qualquer murmúrio de dissidência fosse rapidamente silenciado. A justiça era célere, severa e, com frequência, letal. Foi durante esta fase que a lenda mais sombria de seu reinado surgiu.
a construção de uma elaborada prisão e câmara de tortura nos arredores da capital, Pataliputra. As fontes budistas descrevem este local com detalhes arrepiantes, referindo-se a ele como o Inferno de Ashoka, ou Inferno na Terra. Segundo o Ashokavadana, o imperador, fascinado pela ideia de punição e sofrimento, ordenou a edificação de um palácio exteriormente belo e convidativo, repleto de jardins e árvores frutíferas, para atrair os desavisados. No entanto, seu interior era um labirinto de horrores, concebido para replicar os tormentos dos infernos budistas. As narrativas descrevem uma variedade de instrumentos de tortura inimagináveis: caldeirões de metal líquido, rios de fogo e poços de lâminas, todos operados por um carrasco-chefe, um homem chamado Girika, descrito como o possuidor de uma crueldade sem igual. A regra do Inferno de Ashoka era simples: quem entrava jamais saía vivo, fosse um criminoso condenado ou um simples viajante que ali adentrasse por engano. A historicidade desta prisão é objeto de intenso debate acadêmico. Muitos historiadores argumentam que ela é provavelmente uma invenção literária, uma alegoria criada pelos escritores budistas para dramatizar a extrema crueldade de Ashoka antes de sua epifania. A história serve a um propósito narrativo claro: criar o contraste mais nítido possível com o governante compassivo que ele se tornaria. Contudo, seja real ou simbólica, a lenda do inferno na Terra reflete perfeitamente a percepção popular de Ashoka durante esses anos. Ele era visto como um tirano, um homem cuja ambição não conhecia limites e cuja crueldade era uma ferramenta de Estado. Ele governava não através do respeito ou da lealdade, mas através do poder absoluto e do medo paralisante. Este era o homem que, após 8 anos consolidando seu poder e expandindo seu domínio, voltou sua atenção para o último grande prêmio que lhe escapava: o próspero e obstinado reino de Kalinga. A decisão de invadir Kalinga não foi um capricho, mas um cálculo estratégico frio que selaria o destino de centenas de milhares de pessoas e, paradoxalmente, o do próprio imperador. A guerra contra Kalinga, travada no 8º ano do reinado de Ashoka, por volta do ano 261 a.C., representa o ponto de virada de sua vida e um dos episódios mais sangrentos da história antiga da Índia. Kalinga, que corresponde ao atual estado de Odisha, era uma república próspera com uma posição estratégica na costa leste. Ela controlava rotas comerciais terrestres e marítimas cruciais para o sudeste asiático, possuía um exército formidável e uma marinha poderosa. Mais importante, era o último grande reino independente que se interpunha no caminho da unificação completa do subcontinente sob o domínio Maurya. Para um imperador como Chandashoka, cuja identidade estava enraizada na conquista, a existência de uma Kalinga livre era uma afronta intolerável ao seu poder e à sua visão de um império unificado, ou Akhand Bharat. As razões exatas para o início das hostilidades são debatidas, mas a ambição imperial de Ashoka é o fator mais provável. Ele reuniu uma força de invasão de uma magnitude sem precedentes. Fontes históricas mencionam um exército com mais de 400 mil soldados. A infantaria formava o núcleo, uma massa de homens armados com espadas longas, arcos e escudos. A cavalaria, ágil e letal, protegia os flancos. Os carros de guerra, embora estivessem começando a se tornar obsoletos, ainda eram uma arma de impacto psicológico. E, acima de tudo, a arma mais temida do arsenal Maurya, os elefantes de guerra. Eram milhares de bestas colossais, blindadas e com guerreiros em suas costas, treinadas para pisotear formações inimigas e espalhar o pânico. O exército de Kalinga, embora em menor número, estava ferozmente determinado a defender sua pátria.
Eles lutaram com uma bravura que impressionou até mesmo seus conquistadores. A batalha principal ocorreu nas planícies ao redor do rio Daya. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um extermínio. A descrição do confronto é um borrão de violência apocalíptica. O som ensurdecedor de trombetas de guerra e tambores misturava-se ao choque de milhares de lâminas, ao ruído de ossos se partindo e aos gritos de agonia de homens e animais. Os elefantes máurias avançaram como muralhas vivas, esmagando a infantaria de Kalinga sob seus pés, suas presas empalando guerreiros e seus condutores lançando dardos sobre os sobreviventes. A resistência foi total, cada palmo de terra foi disputado com sangue. A luta se espalhou das planícies para as cidades e vilarejos, onde a população civil também foi arrastada para a carnificina. A vitória máuria foi absoluta, mas o custo foi catastrófico. O próprio Ashoka, em um de seus famosos éditos de Rocha, o Édito de Rocha número 13, deixou um registro indelével do horror. Ele confessa que na guerra 100.000 pessoas foram mortas, 150.000 foram deportadas como cativas, e muitas vezes esse número pereceu de fome e doenças que se seguiram. O imperador, seguindo o costume, provavelmente percorreu o campo de batalha para inspecionar sua vitória. Mas o que ele viu não foi a glória da conquista. Ele viu uma paisagem de morte. Viu os corpos de seus próprios soldados e dos guerreiros de Kalinga empilhados em montes. Viu as casas incendiadas, as plantações destruídas. Ouviu o lamento das viúvas e dos órfãos. A tradição afirma que a quantidade de sangue derramado foi tão imensa que as águas do rio Daya ficaram vermelhas. Naquele momento, no meio da desolação que ele mesmo havia criado, algo dentro de Chandashoka se rompeu. O triunfo militar se transformou em cinzas em sua boca. A vitória soou vazia, um eco oco em meio ao silêncio dos mortos. Ele havia conquistado Kalinga, mas havia perdido algo infinitamente mais valioso: sua própria humanidade. O remorso profundo e a aversão que sentiu naquele campo de batalha não foram sentimentos passageiros. Eles se tornaram a semente de uma transformação espiritual que mudaria não apenas seu destino, mas o curso da história mundial. A metamorfose de Ashoka, de o cruel para o piedoso, Dharmashoka, não foi um acontecimento instantâneo, mas um processo profundo e doloroso que se desenrolou após a carnificina de Kalinga. O impacto do que ele havia presenciado, as 100.000 mortes, a devastação generalizada, o sofrimento humano em uma escala monumental, desencadeou uma crise psicológica e espiritual sem precedentes. A vitória, o objetivo supremo de toda a sua vida até aquele momento, tornou-se fonte de profundo desgosto e arrependimento. Foi nesse estado de vulnerabilidade e busca por respostas que ele se deparou com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. As narrativas budistas relatam que Ashoka foi introduzido à doutrina por um monge chamado Upagupta. Ele começou a estudar os princípios fundamentais do budismo, as 4 nobres verdades que diagnosticam o sofrimento humano e seu antídoto, e o nobre caminho óctuplo, o guia para uma existência ética e mentalmente disciplinada. Vários conceitos, em particular, ressoaram profundamente com o imperador atormentado. O principal deles era Ahimsa, o princípio da não-violência para com todos os seres vivos. Para um homem cujo poder fora erguido sobre a violência extrema, essa ideia era radical e transformadora. Outro conceito crucial foi Karuna, a compaixão universal. A doutrina ensinava que todos os seres sencientes estão interligados em um ciclo de sofrimento e que a verdadeira nobreza reside em aliviar essa dor, não em provocá-la. Finalmente, o conceito central de Dharma, ou Dhamma em Pali, tornou-se a nova base de sua filosofia de governo.
No contexto budista, Dharma refere-se à lei cósmica, à verdade universal e ao caminho da retidão. Ashoka adaptou esse conceito em uma filosofia social e ética para seu império, um código de conduta que promovia a tolerância, a generosidade, a honestidade e o respeito por pais, anciãos e todas as formas de vida. Essa conversão, contudo, não deve ser vista apenas por uma perspectiva espiritual. Historiadores modernos apontam para as implicações políticas pragmáticas da adoção do budismo. O Império Maurya era um vasto mosaico de diferentes etnias, culturas, idiomas e religiões. Governar um território tão diverso apenas pela força militar era insustentável a longo prazo. O Dharma de Ashoka ofereceu uma ideologia unificadora, um conjunto de valores éticos que transcendia as divisões regionais e religiosas. Ao promover a tolerância e o bem-estar social, ele poderia criar uma base mais estável e coesa para seu império, substituindo um governo de coerção por um governo de consentimento moral. A sinceridade de sua conversão, no entanto, é evidenciada pela radicalidade de suas ações subsequentes. Ele renunciou publicamente à guerra de conquista, declarando no Édito de Rocha número 13 que a única vitória verdadeira era a vitória pelo Dharma. Ele substituiu o som dos tambores de guerra pelo som dos tambores do Dharma. O imperador, que antes se deleitava em caçadas, aboliu a matança de muitos animais para o consumo da corte real e instituiu períodos de proibição de caça e pesca em todo o império. Ele iniciou uma era de construção monumental, não de fortalezas, mas de stupas, monumentos relicários budistas, e viharas, mosteiros, espalhando-os por todo o seu domínio. A lenda diz que ele construiu 84.000 stupas. Mais importante ainda, ele começou a comunicar sua nova visão diretamente ao seu povo de uma maneira revolucionária, inaugurando uma nova era de governo e legado. Após sua profunda transformação, Ashoka iniciou um dos mais ambiciosos projetos de engenharia social e moral da história. Ele abandonou a política de expansão militar, conhecida como Digvijaya, em favor da Dhammavijaya, a conquista por meio da retidão e dos princípios morais. Para disseminar sua nova filosofia, ele empregou um meio de comunicação de massa inovador e duradouro: os Éditos de Ashoka. Estes não eram meros decretos ocultos em arquivos palacianos, mas sim proclamações públicas gravadas em rochas e pilares de pedra polida, erguidos em locais estratégicos por todo o império, em cidades, ao longo de rotas comerciais e em locais de peregrinação. Escritos em diversos dialetos locais, utilizando escritas como Brahmi e Kharoshthi, e até mesmo em grego e aramaico, nas fronteiras ocidentais, os éditos foram concebidos para serem lidos e compreendidos pelo maior número possível de seus súditos. O conteúdo desses éditos revela a essência de sua nova política. Eles não impunham o budismo como religião oficial do Estado, mas promoviam um código ético universal. Ashoka pregava a tolerância religiosa, insistindo que todas as seitas deveriam ser respeitadas. Ele defendia a obediência aos pais, a generosidade para com amigos e religiosos, e o tratamento humano de servos e escravos. Um dos temas mais recorrentes era a proibição do abate de animais e a promoção do bem-estar de todas as criaturas. Ele ordenou a construção de hospitais para humanos e animais, a plantação de árvores de sombra e pomares ao longo das estradas e a escavação de poços para fornecer água aos viajantes e animais. Para garantir que esses princípios fossem implementados, ele criou um novo cargo de oficiais do governo, os Dharma Mahamatras. Esses oficiais do Dharma tinham a incumbência de viajar pelo império, não para coletar impostos ou aplicar leis punitivas,
mas para instruir o povo nos princípios do Dharma, cuidar do bem-estar dos cidadãos e assegurar que a justiça fosse administrada com compaixão. Eles também eram responsáveis por supervisionar a distribuição de caridade e gerenciar doações para instituições religiosas de todas as fés. O patrocínio de Ashoka foi fundamental para a transformação do budismo de uma seita local indiana em uma das grandes religiões do mundo. Ele convocou o terceiro concílio budista em Pataliputra para codificar as escrituras e purificar a doutrina. Mais significativamente, ele enviou missões budistas para terras distantes. Seu próprio filho, Mahinda, e filha, Sangamita, teriam liderado a missão para o Sri Lanka, o que resultou na conversão da ilha e na preservação do cânone budista Theravada. Missões também foram enviadas para o Sudeste Asiático, Egito, Macedônia e outras partes do mundo helenístico, conforme mencionado em seus éditos. Ele transformou a paisagem da Índia com a construção de milhares de stupas, sendo o mais famoso a grande stupa de Sanchi. No topo de muitos de seus pilares, ele colocou capitéis elaborados, como o famoso Capitel do Leão de Sarnath, que hoje é o emblema nacional da Índia. Os 4 leões olhando para as 4 direções cardeais simbolizavam a proclamação universal do Dharma de Ashoka. Seu reinado tornou-se um modelo de governança benevolente, onde o poder do Estado era exercido para o aprimoramento moral e material de seu povo. Ele não era mais Chandashoka, o cruel, mas Dharmashoka, o piedoso, um imperador cujo império era definido não por suas fronteiras geográficas, mas por sua adesão a um ideal ético. O reinado de Ashoka, que se estendeu por quase 4 décadas, chegou ao seu término por volta do ano 232 a.C. Os anos finais de sua vida são menos documentados e envoltos em lendas que sugerem dificuldades e tristezas. Algumas fontes mencionam intrigas na corte e conflitos com seus herdeiros, que talvez não compartilhassem de seu fervor pelo Dharma. Existem relatos de que em sua velhice seu poder foi usurpado por ministros e que ele faleceu como um homem de posses modestas, tendo doado grande parte do tesouro imperial para mosteiros budistas. Após sua morte, o poderoso Império Maurya começou a se desintegrar rapidamente. Em menos de 50 anos, a dinastia que havia unificado a Índia por mais de um século ruiu. Os historiadores debatem as causas desse rápido declínio. Alguns argumentam que a política de não violência de Ashoka enfraqueceu o poderio militar do império, tornando-o vulnerável a invasões e rebeliões internas. Outros sugerem que a imensa despesa com a construção de stupas e o apoio a ordens monásticas esgotou o tesouro real. Uma teoria mais provável é que a sucessão de governantes mais fracos, combinada com o vasto tamanho e a diversidade do império, tornou sua administração centralizada insustentável, sem uma figura carismática e poderosa como Ashoka no comando. O legado de Ashoka, portanto, é paradoxal. Como construtor de impérios, sua obra não perdurou por muito tempo. Mas como propagador de uma ideia, seu impacto foi eterno. Por quase 2 milênios, sua memória foi em grande parte esquecida na Índia, preservada principalmente em textos budistas em outras partes da Ásia. Foi somente no século XIX que estudiosos europeus, liderados por James Prinsep, decifraram a escrita Brahmi e finalmente leram os éditos de Ashoka em seus pilares e rochas. A redescoberta de suas palavras revelou ao mundo um governante de uma visão e compaixão quase sem paralelo na história. Ele foi redescoberto pelos próprios indianos durante a luta pela independência, que o viram como um símbolo de uma Índia unificada, tolerante e pacífica. O capitel do leão de seu pilar em Sarnath foi adotado como o emblema nacional da Índia independente,
e a roda do Dharma, o Ashoka Chakra, foi posicionada no centro da bandeira nacional. Hoje, Ashoka é lembrado não por sua crueldade inicial ou por suas conquistas militares, mas por sua extraordinária transformação. Ele representa a poderosa ideia de que um indivíduo, e por extensão uma nação, pode se afastar do caminho da violência e escolher o caminho da paz e da compaixão. A história de Ashoka é a prova definitiva de que o maior poder não reside na capacidade de tirar vidas, mas na coragem de protegê-las. Ele conquistou um império com a espada, mas conquistou a história com seu coração.